perderia em diversos cenários, inclusive contra Ratinho Júnior. Esse levantamento divulgado ontem foi feito pelo Instituto Futura Inteligência em parceria com a Apex. Os números indicam um cenário já conhecido, com a maior parte dos entrevistados reprovando a atual gestão de Lula. O estudo da Futura também trouxe alguns cenários sobre as eleições de 2026. Entre eles, um panorama sobre possíveis disputas em segundo turno. A pesquisa testou 5 nomes contra Lula em um segundo turno. Vamos lá, então. Em um deles, Lula tem 36,7% das intenções de voto contra 47% nesse cenário contra Bolsonaro. E aí, outros 13,4% disseram que votariam branco ou nulo, 2,9% não sabem ou não responderam, então Bolsonaro venceria nesse eventual cenário. Num outro, em um eventual segundo turno com Lula e Ratinho Júnior, o governador do Paraná também venceria. Aparece com 39,8% das intenções de voto, enquanto Lula chegaria a 37,2%. 18,7% disseram que votariam branco ou nulo e 4,2% não souberam ou não responderam. Lula também perderia em um segundo turno contra Michele Bolsonaro. A ex-primeira-dama soma 45,6% das intenções de voto e Lula 39,2%. Tarcísio de Freitas também ficaria à frente de Lula. Ele teria 42,2%, Lula 35,3% contra Tarcísio. Agora, a única disputa que Lula ganha nessa pesquisa é contra o Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Nesse caso, Lula teria 38,8% e o político goiano 34,3%. A pesquisa também questionou os eleitores se eles têm conhecimento de quem pode se candidatar à presidência. Mais de 70% dos entrevistados informou que não sabem, 13,3% mencionaram Jair Bolsonaro, apesar dele estar atualmente inelegível. O presidente Lula foi citado por 12,4%, 5,4% lembraram de Tarcísio de Freitas, outros nomes chegam a 3,8%. Ronaldo Caiado, 2,5%, Ratinho Júnior, 2,1%, Romeu Zema, 1,7%, Ciro Gomes, 1,6% e Michele Bolsonaro, 1,1%. Na pesquisa espontânea, quando o nome dos possíveis concorrentes não é apresentado, 33,8% das pessoas disseram que não saberiam em quem votar, ou seja, se elas não ouvem um nome, elas não têm ninguém ali na memória para apresentar um entrevistador. Já Bolsonaro chega a 25%, Lula 21%, brancos ou nulos 8%, outros nomes 4,7%. Tarcísio de Freitas foi lembrado por 2,4%, Ciro Gomes por 1,1% e Ratinho Júnior por 1% nesse cenário espontâneo. Interessante esse recorte. Os demais nomes não chegam a 1%. Esse levantamento também trouxe dados sobre a rejeição de possíveis candidatos à presidência. Lula atinge um índice de rejeição de 47,8%, na sequência Bolsonaro tem uma variação de 36%, Michele Bolsonaro é rejeitada por 21% e Geraldo Alckmin por 20%. Ratinho Júnior tem 10% de rejeição, na sequência Ronaldo Caiado também com 10%, o Tarcísio de Freitas 10%, Romeu Zema 9,3%. Esses dos 10% aqui eles têm alterações na vírgula, tá? Outros 4,8% rejeitam todos os nomes apresentados, 3,7% não souberam ou não responderam e 2,4% dos entrevistados disseram que não rejeitam nenhum candidato. Tem mais um cenário. O estudo também aponta que 55% dos brasileiros reprovam a atuação de Lula, 39% aprovam. Outros 5,8% não sabem ou não responderam. A avaliação do presidente é considerada ruim por 47% dos ouvidos, 25% consideram regular, 24% boa ou ótima e 1,8% péssima. A pesquisa da Futura Inteligência foi feita com 1.001 entrevistados por telefone entre os dias 9 e 10 de maio. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. Quantos cenários aqui para a gente recortar? A gente continua observando Lula como um nome que apresenta a maior rejeição, um governo que apresenta maior ponto de vista negativo do que positivo para a maior parte da população e dos entrevistados, muitos nomes de direita crescendo aqui, inclusive o de Ratinho Júnior, que vem agora ganhando mais espaço também nessas pesquisas a nível nacional, e um único nome de esquerda para tentar bater ali todos. É o que me chama a atenção, Rafaela Moron. A gente vê vários ensaios aqui da direita com diferentes possibilidades e grande repercussão, e apenas Lula tentando emplacar nesse possível segundo turno. É condensar numa frase o enfraquecimento do governo que transparece nessa pesquisa. Porque vamos lá, né? Bem ou mal, apesar dos pesares, o Lula vinha aparecendo num cenário apertado, mais à frente de muitos desses nomes com os quais ele foi comparado aí nesse recorte de preferência, né? De intenção de voto do eleitorado. E aí, ele acaba perdendo para Bolsonaro inelegível
e perdendo para vários governadores que, de certa maneira, não têm a máquina na mão, não estão no poder e têm o desafio de conquistarem ali a notoriedade, o conhecimento fora dos seus estados. Então, até Michele Bolsonaro é um indicativo bastante ruim. Já respinga dentro do levantamento a questão do INSS, né? Tem inclusive lá um recorte da pesquisa que aponta que para 62% dos brasileiros, o governo foi muito mal nessa condução. É ruim ou péssima a condução da questão da crise e a maioria disparada ainda, na casa dos 70 e poucos por cento, diz que o governo sabia do que acontecia. Né? Então, tem ali sinalizações muito negativas, a desaprovação também aparece, né? Há uma reversão, mas não se concretiza em aprovação. A avaliação é ruim para o governo, a avaliação é ruim para o Lula, a avaliação é ruim para a crise. Mais transparente do que isso, impossível. E do campo da direita, para a gente trazer o contraponto também, né? Há ali um cenário de uma leitura otimista, porque você vê que muitos nomes, a maior parte deles disparada e acaba levando a melhor, mesmo com essa corrida de distância longa, né, em relação às eleições. Mas você tem também, mais uma vez, aquele ânimo, porque todos, praticamente todos, se saem bem, com exceção do Caiado, da história da direita fragmentada, né? Não é à toa que a gente teve ali há pouquíssimos dias o Tarcísio dizendo que não existe direita no Brasil sem Bolsonaro. Por quê? Porque já sente o movimento que a gente antecipou aqui, que a gente trouxe aqui, a história do Temer, fazendo a costura com os 5 governadores. Então, esse é o cenário que se apresenta e, naturalmente, pela leitura, as coisas vão mal e muito mal para o governo nesse momento. Chama atenção também, Rafa, um dado que eu quero trazer aqui é a questão da rejeição. Você vê aqui dos 4 mais rejeitados, eles respondem por essa polarização Lula e Bolsonaro. Você tem uma rejeição do Lula na 47%, né, na casa de 47% a rejeição do Lula, que é muito alta. Né? O Sidônio Palmeira vai ter muita dificuldade na campanha eleitoral, se ele for o que vai comandar aí a comunicação da campanha do Lula, porque você tem um candidato com uma rejeição de quase metade dos eleitores, é muito difícil você reverter isso. Você tem depois uma rejeição do Bolsonaro na ordem de 36%, Michele Bolsonaro 21% e Alckmin 20%. Então, mostra que o eleitor rejeita tanto o atual governo, e por essa pesquisa também o governo anterior, já que dá uma rejeição na casa de 36% a Bolsonaro. E aí você tem a turma dos ex-governadores, na parte de baixo, todos ali muito próximos de 10% de rejeição. Agora, a grande dificuldade, a pesquisa traz esse dado, primeiro importante, como a Rafa destacou, é a gente pontuar que é a pesquisa que vem depois desse escândalo da fraude do INSS, então, ou seja, isso já está na cabeça do eleitor. E se o governo Lula achou que aquela crise do Pix foi uma crise, ele não sabe o que está por vir dessa questão do desvio no INSS. Nós vamos falar daqui a pouco sobre a CPMI, mas isso vai dar muita dor de cabeça ao governo, porque mexeu nos aposentados. Então, a pesquisa me traz o seguinte recado: Luiz Inácio Lula da Silva está mal do governo e vai ter muita dificuldade no segundo turno, seja contra quem for, porque ele hoje perde em